gente está começando mais um culto do Flow. Você é muito bem-vindo aqui. E eu queria te convidar agora a orar juntamente com a gente sobre como você pode adorar a Deus nessa noite, o que Deus quer que você faça para que Ele seja adorado. Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, Te buscando e querendo saber como a gente pode Te adorar hoje. Se revela a nós, se faz presente aqui nesse local, se faz presente na casa de cada um, no carro, se estiverem ouvindo. Que o Senhor possa receber a nossa adoração, que o Senhor possa sondar o nosso coração e ver tudo de melhor que a gente tem para entregar. Que o motivo de a gente estar aqui seja realmente te adorar, te engrandecer, te glorificar, louvar o Teu nome. Que o Senhor seja o centro desse culto, do início ao fim. Somente o Teu nome seja engrandecido, seja glorificado. Que pessoas venham a Te conhecer aqui hoje. Se revela, Jesus. Nós queremos Te adorar, queremos Te buscar com tudo que nós temos. É isso que eu Te peço. Em nome de Jesus, amém. Fica de pé e vem aqui na frente adorar com a gente. Minha razão de viver, o ar em meus pulmões. Tu tens o meu coração e hoje eu sei que seu amor por mim é tão real, fenomenal. Que o milagre aconteceu e que foi surreal. Não dá pra imaginar minha vida sem o Teu amor. És o caminho, a verdade, tudo o que sou. Trocou meu coração por um que vem de Ti. Hoje canto, eu sou livre. Veio ao meu encontro quando eu me perdi. Meu desejo é viver tudo que tens pra mim. E todo mundo já viu que algo em mim mudou. Não vou viver mais em vão, eu vou mostrar quem sou. Eu disse, vem comigo, sua vida vai mudar. Deixa o que ficou pra trás, aqui é o seu lugar. Trocou meu coração por um que vem de Ti. Hoje canto, eu sou livre. Veio ao meu encontro quando eu me perdi. Meu desejo é viver pra Ti. Mudou minha vida por completo. Me chamou pra andar mais perto. Vou viver assim pra sempre. É permanente. E não é mais o mesmo que bate em meu peito. Do meu passado, pecado, fui resgatado inteiro. Não ouço as vozes do mundo que ainda andam no escuro. Filho, os meus olhos no alto, eternidade. Vem sem medo pra cá, todo mundo vem junto, vamos dançar. Nele a liberdade, vivo está. Joga a mão lá pra cima, vem, sai do chão, vai. Com meu coração por um que vem de Ti. Hoje canto, eu sou livre. Veio ao meu encontro quando eu me perdi. Meu desejo é viver pra Ti. Mudou minha vida por completo. Me chamou pra andar mais perto. Vou viver assim pra sempre. É permanente.
sua casa mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Do Senhor. E aí, gente, tudo bem? Já vai indo pro lugar, senta aí. E aí, gente, como vocês estão? Queria aproveitar aqui enquanto a galera vai sentando. Gente, vão indo pros seus lugares, procurando seus lugares. Enquanto a galera que tava agitada aqui, pulando, quero falar com você que tá aí em casa. Queria falar que você é muito bem-vindo aí no nosso culto, né? Assistindo da tua casa. Queria convidar vocês a participar do culto com a gente, de estar interagindo com a gente no chat, no nosso bate-papo que a gente tem. E queria também deixar o convite que vocês são muito bem-vindos aqui na nossa igreja. Em alguma oportunidade, se vocês tiverem de vir aí presencial, queria estar convidando vocês. Então venham aqui para nossa igreja e vocês vão ser muito, a gente vai ficar muito feliz de ter vocês aqui. Não é mesmo, Alana? Isso aí. Gente, agora é papo com você que está aqui presencialmente. Você que está vindo por uma segunda vez aqui na nossa igreja. Fica de pé, não precisa ter vergonha, a gente quer conhecer vocês. Terceira vai também. Uma salva de palmas para essas pessoas, gente. Aí sim, hein? Vocês que estão aí do lado, fica de pé, não senta não. Fica de pé, gente, fica de pé, isso. Você que tá aí do lado, já cumprimenta, já chama pra célula, te pergunta o nome aí, vamos entrosar essa pessoa, já faz um network aí também. E é isso aí. Gente, vocês aqui que estão vindo pela primeira vez, segunda vez, cara, vocês são super bem-vindos na nossa igreja. É um prazer ter vocês aqui com a gente. E presta atenção nesse recado. Deixa o coração de vocês aberto, sabe? Eu tenho certeza que Jesus vai falar com vocês essa noite. Eu agora, também. Flow News. Fiquem com o Flow News. Até a próxima, gente.
E aí galera, tá começando mais um Flow News, então fique com os avisos de hoje. E aí gente, como vocês sabem, vai acontecer nosso Flow Camp dia 6 a 10 de setembro, lá na Chácara Leão de Judá. Sim, vai ser um tempo muito especial, na presença de Deus, com amigos, vai ter piscina também e comida muito boa. Então você não pode perder, não deixe de fazer sua inscrição, viu? Então marque aí na sua agenda. Perfect. E aí galera, dia 18 de agosto vai ter culto dos pais. Vale lembrar que os pais e os adolescentes vão estar aqui no nosso culto mesmo, no nosso horário, viu? Vai estar imperdível. Chama seus pais para cultuar com a gente. Fala galera, a gente vai ter a nossa Semana do Avivamento e dia 28 vai ser aqui na PIB. Exatamente, então corre pra fazer a sua inscrição porque lota rápido e vem com a gente. E aí, gente, o SDA tá chegando. A Semana de Avivamento vai acontecer em vários lugares e aqui em Curitiba também. O culto do dia 28 de julho vai acontecer junto com o Flow aqui na PIB. Então, pra você poder participar, tem que se inscrever aqui nesse QR Code ou no link da bio. Vai ser um tempo muito especial e você não pode perder. Então faz sua inscrição. Então, gente, na semana que vem nós teremos a nossa vigília do Flow logo após o culto. Isso mesmo, gente. Vai acontecer lá na capela até meia-noite. Então já deixa seus pais avisados. E já estão abertas inscrições para a nova turma da primeira fase do School, que é o nosso Ministério de Dons aqui do Flow. Então se você tem interesse, fique esperto que as inscrições vão até o dia 21 de agosto. E se você vai fazer parte das nossas novas turmas a partir do dia 22, você precisa estar aqui presencialmente para confirmar sua inscrição. Ou terça-feira, dia 22, ou quinta, dia 24. E lembrando que terça-feira é às 7h30 ou então quinta-feira às 6 horas da tarde. Gente, dia 30 de julho a gente vai ter o Dia Alegre com a AME Neurodiversidades. Vai começar às 11 horas no auditório do 4º andar. Venha subir no Dia Alegre e inscreva no link. Ei. É isso, gente. Esses foram nossos avisos da semana. Nos siga nas nossas redes sociais e bom culto! Isso aí, hein? Nosso Flow Camp tá chegando. Eu quero saber aqui quem que já se inscreveu pro Flow Camp. Oh, bastante gente, hein? Agora, quem quer ir, mas ainda não se inscreveu? Olha, um choque de realidade aqui, tá? Ano passado a gente teve mais ou menos 370 adolescentes, porque era tudo que a chácara aguentava lá. Só que nesse ano a gente vai ter 500 vagas. Só que faltam 2 meses para o acampamento ainda e já foram 350 vagas, tá? Então a gente tem menos de 150 vagas para vocês preencherem. Então não deixa para a última hora, porque primeiro, vocês podem correr o risco de não ir para o Flow Camp e segundo, fica mais caro porque ainda tem mais um lote para virar, tá? Agora a gente vai para um momento mais calminho dos nossos dízimos e ofertas e tal. Há 2 semanas eu vim aqui fazer esse momento e eu falei dei um exemplo da minha bicicleta, que ela estava com barulhinho e eu agradeci a Deus, testemunhei que eu tinha pedido para ele e ele tinha consertado esse barulho. Só que, gente, faz 10 meses que eu tenho essa bicicleta e, assim, fora esses probleminhas muito pequenos, ela não tinha dado nenhum problema. Sério, tipo, 10 meses rodando e nunca tinha dado problema. Na sexta-feira, eu falei sobre gratidão. No final do culto, a gente saiu para comer e quando eu estava voltando para casa de bicicleta, o pneu da bicicleta estourou. Não foi em um local que ele estourou, em 2 locais. Então nem dava para remendar, mas enfim. Então eu voltei para casa, quase 1 da manhã, a pé. E o caminho todo eu fui pensando: meu Deus do céu, a única coisa que eu quero fazer agora é reclamar que esse pneu estourou. Só que eu tinha acabado de falar de gratidão, né? Então eu fui o caminho todo lutando e
agradecendo também, né? Só que hoje, 2 semanas depois, eu acordei e simplesmente o rolamento do guidão lá, da direção da bicicleta, tinha quebrado. Simplesmente quebrou. E aí eu fui para a bicicletaria de novo, 2 vezes em 2 semanas, falando, cara, eu não acredito, eu só tenho coisa para reclamar, eu quero reclamar. E aí Deus falou, não, você tem coisa para agradecer. Eu falei, não, Deus, olha a minha posição, minha bicicleta quebrou, não tenho o que agradecer nessa situação. Ele falou, não, tem coisa para agradecer sim. Então eu fui pensando, e aí pensei, realmente eu tenho uma bicicleta. Deus, muito obrigado por eu ter uma bicicleta para consertar. Eu tenho dinheiro para consertar. Muito obrigado por ter me dado o dinheiro para consertar. Eu consigo andar de bicicleta. Muito obrigado por ter me dado a habilidade de andar de bicicleta. Em situações que podem parecer tão difíceis, complicadas, e você só quer reclamar, sempre há motivos de gratidão. Por mais que você tenha pouco dinheiro, por mais que a sua vida financeira esteja difícil, dá para ser grato. Sempre vai ter alguém pior que você. Seja grato pelas pequenas coisas que você tem, que a gente tem. Eu queria te convidar agora a ficar de pé, levantar o teu assento, fechar os olhos e orar comigo, agradecendo por tudo que Deus já fez por você, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele ainda vai fazer. Deus, estamos aqui mais uma vez te agradecendo por todas as coisas maravilhosas que o Senhor tem feito na nossa vida, por todos os livramentos que o Senhor tem nos dado, mesmo que a gente nem saiba, por todos os detalhes que o Senhor às vezes nos proporciona. E aqui, nesse momento, a gente vai te entregar uma oferta de gratidão por tudo que o Senhor já fez, pelo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor ainda vai fazer na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Nesse momento, te convido a vir aqui na frente e entregar a tua oferta de gratidão. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar em seu rosto, fui perdoado logo que te vi. Todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti,
perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais, e não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais, e não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais, e não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. E eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais, e não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais, e não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais, e não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. E eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Teu abraço em meio à noite me alcançou. Sem restrições se entregou por mim. E quando eu te vejo, não há mais o que dizer, pois não há outro que me conhece igual a ti, Deus. Volto os meus olhos pra tua presença, deixo tua glória ganhar forma
tua face, vem derrama tua glória. Queremos mais de ti, queremos mais de ti. Vem derrama tua glória. Queremos ver tua face, queremos ver tua face. E vem derrama tua glória. Queremos mais de ti, queremos mais de ti. Nós queremos está pronto. Mesa, pão e vinho, lâmpadas acesas. Ele vem, ele vem. Já é quase hora. Estou queimando, olho protegido. Ele vem, ele vem, ele vem, ele Eu não vejo a hora de te encontrar. Eu não vejo a hora de te abraçar. Eu não vejo a hora de alguém gritar: o noivo vem. E eu não vejo a hora de te encontrar. E eu não vejo a hora de te abraçar. E eu não vejo a hora de alguém gritar: o noivo vem. Olha, mas quem vem lá saltando pelos montes? Oh, olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem saltando pelos montes? Oh, olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem
estarei. Na saúde ou na doença, não te deixarei. No dia bom, no dia mau, independente do final, contigo estarei, não te deixarei. E eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. E eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. E eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. E eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. E eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Olha, mas quem vem lá, saltando pelos montes. Oh, olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem lá, saltando pelos montes. Oh, olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem lá, saltando pelos montes. Oh, olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem lá, saltando pelos montes. Oh, olha, mas quem vem lá é o meu amado. Dia e noite, noite e dia, sem cessar, até que ele venha. Dia e noite, noite e dia, sem cessar, até que ele venha. Dia e noite, noite e dia, sem cessar, até que ele venha. Dia e noite, noite e dia, sem cessar, até que ele venha. Dia e noite, noite e dia, sem cessar, até que ele venha. Dia e noite, noite e dia, sem cessar, até que ele venha. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. E eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Posso cantar isso mais uma vez? Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Essa noite, Jesus, que o Senhor seja o amado das nossas almas, Jesus, nosso coração, Pai. Nós te pedimos, enche este lugar com a sua presença, Deus, que a sua presença seja palpável aqui, Deus. Nós pedimos, Jesus, Deus, que a gente não saia sem o teu toque, que a gente não saia desse culto, desse lugar sem o teu toque, Jesus. Nós carecemos da sua presença e pedimos por quem você é, Jesus. Vem, Espírito Santo, e faz a sua vontade nesse lugar, Jesus. Deus, o Senhor já sabe quais corações o Senhor vai tocar aqui. Te pedimos, Jesus, faz a sua vontade aqui, Deus. Que o teu reino venha sobre nós, Jesus. Mais uma vez nos surpreende, Jesus, com a sua boa mão sobre nós, Jesus, que nós te pedimos, Jesus.
O trono aqui é teu, Jesus. Tudo que nós temos é teu, Jesus. Então passeia neste lugar, Jesus. Toca os nossos corações, para que o teu reino possa ser estabelecido, Jesus. Para que nós possamos ver a sua glória, Deus, e sentir o teu toque mais uma vez nas nossas vidas, Jesus. É isso que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor no seu lugar? Amém, amém. Vocês podem sentar. Então tá bom. Gente, quem aqui lembra qual série de mensagens, né, que a nossa igreja está estudando? Vocês lembram? Extraordinário. Extraordinário, tá bom. Que bom que vocês lembram. Hoje, então, a gente vai continuar um pouco sobre isso. Eu vou falar um pouco do que Deus tem falado ao meu coração, na verdade. Eu comecei a orar sobre o que eu podia falar aqui em cima. E eu falei, meu Deus, Senhor, o que eu vou falar sobre o extraordinário? Já foi um monte de mensagem sobre o extraordinário. E eu, Deus, o que eu vou falar, né? Eu não tenho muitas coisas para acrescentar. Mas Deus foi muito bom, respondeu minha oração. E a gente vai falar um pouco sobre aquilo que impede o extraordinário. E por quê? Eu comecei a pensar, né, igual eu falei, enquanto eu estava pensando sobre o que eu poderia falar, eu comecei a lembrar das coisas que a gente viveu aqui na igreja, do extraordinário, até da campanha da presença lá, que a gente teve uns 2 meses atrás. E eu falei, nossa, quanta coisa boa a nossa igreja tem vivido. Quanta coisa boa a gente tem desfrutado da presença de Deus e como tem sido especial viver tudo isso. E eu falei, nossa, realmente, né, tem sido muito massa. O que Deus tem feito na minha vida? Aí eu parei para pensar e eu fiquei, meu Deus, eu não estou vivendo muito do extraordinário que eu poderia estar vivendo. Quando eu percebi que a igreja inteira estava falando sobre isso, que estava todo mundo vivendo muitos milagres, e eu estava na minha mesmice, eu falei, Deus, o que eu estou fazendo de errado? Como que eu posso melhorar isso? E Deus, eu ficava olhando para aquilo que as pessoas viviam, eu falava, Deus, por que eu não estou vivendo isso? Por que eu não estou vendo o extraordinário de Deus? Ano passado, eu vivi coisas bizarras na presença de Deus, mesmo assim. Coisas que eu nunca tinha vivido antes, coisas que eu nunca tinha sonhado em viver. Deus me presenteou no ano passado. E, nossa, eu terminei o ano passado, assim, com uma expectativa muito grande dentro do meu coração. De que eu queria viver mais, de que eu queria me dedicar mais, de que Deus tinha mais para fazer, de que tinha mais coisas para eu viver. E aí esse ano foi, acontecendo, né? E tudo mais. E quando eu percebi, igual eu falei isso, tudo no mesmo momento, eu falei, cara, eu não tenho vivido tudo isso. E foi nesse momento que Deus me falou, claro, você tem deixado outras coisas ocuparem o meu lugar no seu coração. Aí eu fiquei, meu Deus. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre as coisas que às vezes ocupam o nosso coração, sobre as coisas que têm nos distraído, sobre aquilo que tem impedido o extraordinário de Deus na nossa vida, tá bom? Então, vamos abrir a Bíblia em Gênesis 4, do versículo 1 ao 8. Essa é fácil de achar, hein? Se vocês demorarem, tá ruim de Bíblia. Tem um aviso para vocês também. Não esqueçam que semana que vem tem vigília, tá bom? É a vigília do Flow, então eu tô muito empolgada particularmente. Eu acho que vai ser muito especial. E no Flow News ele estava dizendo que era até meia-noite, mas mudou. Vai ser até 1h da manhã. Então, pois é, mais tempo. Então, logo depois aqui que o culto acabar, a gente vai para a capela, porque aqui depois tem culto, né? Mas depois que você terminar o culto do Flow semana que vem, a gente vai todo mundo para a capela e a gente vai ter a vigília até 1h da manhã. É isso? Falei tudo certo? Salomão, falei tudo certo? Tá bom. Então é isso, gente. Lembrando da vigília semana que vem. Tá bom? Quem achou aí, desachei? Que bom, vamos lá. É do versículo 1 ao 8, tá bom? Eu vou ler aqui. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou.
O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Vamos orar aqui mais uma vez rapidinho embaixo da sua cabeça. Jesus, eu te peço para que o Senhor venha neste lugar, Jesus, que nada do que eu disser aqui venha de mim, Deus, mas que tudo venha do Senhor e fale ao coração de todo mundo que está aqui, inclusive do meu, Pai. É isso que eu te peço, vem sobre nós neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Então, quando eu estava pensando sobre o que a gente poderia conversar nesse dia, nessa noite, veio o que impede o extraordinário de Deus nas nossas vidas. E Deus trouxe esse texto no meu coração e eu comecei a meditar sobre ele. E a primeira coisa que eu percebi que impede o extraordinário de Deus nas nossas vidas é a inveja. Esse texto é muito conhecido pela inveja, né? Tipo, da inveja de Caim e tudo mais. Mas eu comecei a olhar mais a fundo mesmo, porque se a gente continuar com esse sentimento de inveja, esse pecado da inveja nos nossos corações, a gente vai perder de ver tantas coisas especiais na presença de Deus. Então, Caim, ele olhou para o sacrifício de Abel com maus olhos, porque Deus aceitou o sacrifício de Abel. Mas Abel, ele fez com prazer e ele entregou o melhor, tudo que ele tinha, ele entregou ali para Deus, esperando receber a aprovação de Deus. Caim, ele fez de qualquer maneira, como se fosse uma obrigação, assim, talvez até porque fosse tipo só a época de dar as ofertas ali. E por causa disso, Deus não aceitou. E por conta dessa situação inteira, ele teve inveja do seu irmão, porque ele também queria a aprovação de Deus. Ele também queria que Deus falasse: nossa, me agradei do seu sacrifício, fiquei muito feliz. Mas Deus não falou isso para ele, porque ele não tinha feito da maneira correta. E quando ele viu que o irmão dele tinha vivido algo muito legal com Deus e ele não, ele falou: pô, Deus, como assim? Como que ele vive isso e eu não estou vivendo isso? E uma inveja foi gerada dentro do coração dele. Só para deixar claro aqui, fui pesquisar o significado de inveja. Então, a definição melhor, né? Então, inveja é desejar a felicidade ou possuir algo que é de outra pessoa. Então, quando você olha para aquele, não sei, para alguma coisa que seu amigo tem, que você fala: nossa, eu queria muito ter essa parada. Gente, isso é inveja, entendeu? Então, a inveja, se a gente deixar, ela tá presente em muitos momentos da nossa vida. E a gente tem que estar muito atento para não deixar essas coisas atrapalharem aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Acho que uma das primeiras histórias que eu me lembro de quando eu era criança é essa história que eu vou contar agora. A minha irmã estava fazendo 1 ano e eu tinha 3. Olha que legal. E era a festa de aniversário dela de 1 ano. E eu estava muito brava, muito chateada, com muita inveja, porque toda a atenção estava voltada para minha irmã de 1 ano e não para mim. Então, todos os presentes que estavam chegando na minha casa não eram para mim. Tudo que estava acontecendo não era para mim. E eu estava muito brava. Eu lembro que eu estava revoltada por dentro, querendo que a festa fosse minha. Mas não era minha, não tinha o que fazer. Porque ela nasceu em fevereiro. Não tinha como eu transformar meu aniversário. Porque eu, tipo, no meu aniversário, na minha festa. Porque eu nasci em dezembro. Então não tinha como, de jeito nenhum, eu fazer a atenção voltar para mim. Mas era o que eu queria. Eu queria que toda a atenção tivesse para mim, porque eu estava com inveja da atenção que a minha irmã estava recebendo naquele dia. Estava com inveja do aniversário da minha irmã de 1 ano. Mas por causa disso, esse é um exemplo de inveja que eu tenho, que eu me lembro assim na minha vida. E infelizmente, uma das primeiras memórias que eu me lembro de quando eu era criança. Mas depois minha tia conversou comigo, ficou tudo bem. Mas assim, né? Da mesma forma, quando a gente se permite sentir inveja, às vezes a gente vai perder de aproveitar muitas coisas. Porque naquela festa, cara, festa de criança é maravilhoso, né? Só tem, sei lá, brinquedo, comida boa. Então, eu perdi de aproveitar muitas coisas naquele dia, como uma criança de 3 anos, porque eu estava com inveja da minha irmã. E hoje em dia, quando a gente vê que a gente está com inveja, a gente perde de viver coisas maravilhosas na presença de Deus, porque a gente está olhando para aquilo que a outra pessoa tem, e não para aquilo que Deus tem para as nossas vidas, não para Ele. Entenderam? Ficou claro isso? Amém. Tá bom. Eu vou perguntando se vocês estiverem me acompanhando ao longo da pregação, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Então, aquele famoso ditado, né? Que se você ficar olhando pro... Como é que é? Esqueci o ditado. Calma. Lembrei. A grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa, né? Acertei o ditado?
Então tá bom. Então, se a gente ficar olhando sempre pro gramado do vizinho, a gente nunca vai desfrutar do nosso gramado, entendeu? Você vai perder de viver o extraordinário de Deus se você ficar olhando pro jardim do vizinho. Aqui na nossa igreja, eu acho que em todas as igrejas, na verdade, existe uma cultura de admirar aquilo que as outras pessoas vivem. E é uma cultura muito legal, na verdade, porque as pessoas compartilham as histórias que elas têm vivido, compartilham tudo aquilo que Deus tem feito na vida delas, e isso nos inspira a viver mais, nos inspira a querer mais de Deus. Só que a gente tem que tomar muito cuidado para que esse negócio de se inspirar não se torne em semente de inveja no nosso coração. Por quê? Porque às vezes a gente começa a olhar e falar, Deus, por que aquela pessoa vive tanta coisa na sua presença e por que eu não vivo nada disso? E ao invés de olhar para aquilo que Deus tem para a vida do outro, ou até mesmo as coisas que Deus tem para a sua vida, a gente tem que aprender a olhar para Jesus. Porque entender a suficiência dele nas nossas vidas muda completamente o nosso ponto de vista. Eu estava pesquisando um pouco sobre inveja e, enfim, sobre todas essas coisas, quando eu estava fazendo isso aqui, esse sermão. Eu achei uma frase que dizia assim, ó, o invejoso começa a comparar a sua vida com a dos outros, focando em identificar quais oportunidades e momentos bons que ele não viveu, mas o outro sim. Assim, ele passa a desejar as conquistas alheias. Então, se você continuar olhando para as conquistas dos outros, para aquilo que os outros têm vivido, você não vai conseguir viver coisas legais na presença de Deus. Porque Deus, ele nos convida a olhar para Ele. Deus nos convida a olhar para quem Ele é. Deus nos convida a conhecer quem Ele é. E é só dessa maneira que a gente vai viver as coisas extraordinárias na presença de Deus. A gente tem que parar de olhar para aquilo que as outras pessoas pensam, para aquilo que as outras pessoas vivem. A gente tem que começar a olhar para Jesus, porque é nele que a gente vai encontrar a suficiência da nossa vida. Quando Caim ele viu que Deus tinha se agradado da oferta de Abel, a inveja e a raiva tomaram conta do coração dele. E a Bíblia diz, né, nos versículos que a gente leu, que o rosto de Caim se transformou. Então, a história, essa história que a gente conhece, né, é muito famosa essa história de Caim e Abel, né, dos filhos de Adão e Eva, que Abel agradou o Senhor, Caim não, e daí Caim foi lá e matou Abel. Mas essa história podia ter corrido muito diferente. Mesmo Deus aceitando a oferta de Abel e Deus não tendo aceitado a primeira oferta de Caim, se Caim tivesse se arrependido, tivesse realmente tentado consertar as coisas, tentado oferecer um outro sacrifício que agradasse a Deus, talvez a gente teria visto Caim como um grande homem de Deus na Bíblia. Mas a gente não consegue ver isso porque ele se prendeu em ficar olhando para aquilo que o irmão dele tinha vivido, ao invés de prestar atenção no que Deus tinha falado para ele, no que Deus estava falando para ele. Porque a Bíblia fala que, se você fizer o que Deus fala para Caim, esqueci o nome dele. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então Deus fala para Caim, se você fizer o bem, você sabe que você vai ser aceito. Mas ele prefere não escutar o que Deus está falando e prefere, ele se deixa ser tomado por essa inveja, por esse sentimento que tomou conta do coração dele e fez com que desse bem errado. Então, se você de fato quer viver as histórias extraordinárias que a gente escuta por aí, se você de fato quer viver as coisas que os avivalistas viveram, ou coisas extraordinárias que a gente vê aqui na Bíblia, a gente precisa olhar para Jesus. Então, se dedique em olhar para Jesus por quem Ele é, conhecendo quem Ele é, e assim entendendo a sua identidade nele também. Amém? Amém, tá bom. Obrigada por responder. Vamos lá. A segunda coisa que a gente vai estudar nessa palavra agora está lá no versículo 3 e 4. Eu vou ler aqui de novo com vocês, só para refrescar a memória. Tá bom? Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Então, o texto revela que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Ou seja, Deus ele não se agradou apenas da oferta de Abel, mas se agradou de Abel, de quem estava entregando a oferta. E não tem como separar o verdadeiro adorador da sua adoração ao Senhor. E Caim não fez nada disso. Além de Caim não ter oferecido o melhor que ele tinha,
Caim, ele não se apresentou diante de Deus da maneira correta. Ele achou que poderia se aproximar de Deus sem fé e de qualquer maneira, que daria tudo certo, que estava tudo bem, era só ele entregar a oferta que daria tudo certo entre ele e Deus. Mas foi esse, de qualquer maneira, que estragou as coisas para Caim. Em outra versão da Bíblia, o texto diz assim, ó: um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou-o e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta. Ou seja, o que nessa versão aqui está dizendo, na Bíblia, né? Está dizendo, mas isso aí ficou mais claro. Abel, ele incluiu as melhores partes na sua oferta. Ou seja, o primeiro carneirinho nascido do seu rebanho, com as melhores partes da carne daquele carneirinho. E aí sim ele entregou ao Senhor. Então ele preparou tudo aquilo com um coração cheio de temor a Deus. Mas a Bíblia fala que Caim, ele pegou alguns dos frutos da terra e ofereceu a Deus. A Bíblia, ela especifica tudo que Abel fez, dizendo que ele pegou o primeiro carneirinho e as melhores partes do carneirinho, mas a Bíblia não fala, não especifica aquilo que Caim fez. Só fala, não, Caim pegou alguns frutos da terra. Então Caim não fez tanta questão assim, igual Abel estava fazendo. Então, acima de tudo, Deus, ele aceita os sacrifícios que são feitos de todo o coração. E Abel fez isso, Caim não. Por quê? Porque Caim perdeu o temor. A gente pode ver também exemplos dessa falta de temor, de perder o temor em alguns outros lugares da Bíblia. Tá? Só para deixar claro, o segundo ponto é falta de temor, tá bom? Então, lá em 1 Samuel 15, eu não vou ler o texto inteiro, porque também é bem grande, mas eu vou contar um pouco, né? Tinha o rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel, mas ele perdeu a unção dele, porque Deus tinha falado que ele não deveria pegar alguns despojos, que eram as ovelhas do outro povo lá, que eles tinham atacado, mas Saul foi lá e pegou mesmo assim, tipo, achando que ia ficar tudo bem. Mas aí Deus vai lá e usa o profeta Samuel para falar, não, agora você perdeu a unção que você tinha. Por isso, Deus rejeitou Saul como rei, porque ele tinha perdido o temor, e escolheu Davi para ser o novo rei. Quando eu era pequena, várias histórias quando eu era pequena. Quando eu era pequena, teve uma vez que minha mãe estava brigando comigo por alguma coisa que eu tinha feito. Eu não lembro o que era e nem ela, porque eu lembro, ela lembra da história, mas não lembra sobre o que era a briga. Enfim, sabe, né, aquela coisa de criança, eu não era uma criança muito fácil, assim. E aí, às vezes eu precisava apanhar, né? Pra entender o que estava acontecendo. Enfim. E aí, dessa vez, minha mãe foi lá, apanhei. E aí eu falei, nossa, ao invés de eu ficar na minha, tudo bem, assim, né? Tipo, seguir minha vida, eu não tinha sentido dor. Aí eu virei, porque ela já tinha saído do meu quarto. Saí do quarto e falei, haha, não doeu. Nessa entonação. Cara, eu só lembro da minha mãe virando assim, com aquele olhar que só as mães dão pra gente quando a gente tá muito ferrado. Aí eu falei, não devia ter feito isso. Lascou. Aí apanhei mais forte depois. Mas o ponto é que eu perdi a noção do perigo, entendeu? Ao invés de eu ter ficado na minha, só aceitado a repreensão ali da minha mãe, eu, perdi a noção do perigo e falei, olha, não doeu, que pena. Daí, lascou. Mas da mesma forma, acontece com Deus também. A gente perde o temor. A gente perde a noção do perigo. Não a noção do perigo, né, com Deus. Mas a gente perde o temor, a gente perde a reverência de estar diante de Deus. A gente esquece a seriedade que a gente tem que ter enquanto a gente está conversando com Deus, enquanto a gente está diante de Deus, vivendo uma vida com Ele. Quando Abel foi oferecer o seu sacrifício, ele não se importou de entregar a melhor parte. Porque ele reconhecia a suficiência do Senhor nas nossas vidas. Por isso, ele entregou o melhor. Eu também estava pesquisando um pouco sobre a falta de temor e comentários bíblicos de Gênesis 4. E eu achei um que falava assim, ó, não podemos apresentar a Deus um culto que não demonstre inteireza de coração e intenção e esperar que o Senhor nos receba.
O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, onde a motivação e intenção são critérios importantes de avaliação. E foi por isso que o sacrifício de Caim não foi aceito, porque ele perdeu o temor diante de Deus. Ele esqueceu de quem ele estava diante. A gente sempre faz aquele momentinho aqui antes do culto. Sabem do que eu estou falando, né? Sabem? Se vocês não sabem, é porque vocês estão chegando atrasados no culto. Então tem que chegar no horário. Tá bom? A gente sempre faz esse momentinho antes do culto para lembrar vocês de que isso aqui é uma coisa muito séria. De que a gente está na presença de Deus e que é algo que tem que ser levado a sério. Por isso a gente tem que agir com temor e com reverência. Por isso a gente faz esse momentinho de sempre lembrar de quem a gente está diante e tudo mais. Por quê? Porque é realmente algo sério. E se a gente não der o devido valor para a presença de Deus, para quem Deus é e de quem a gente está diante, porque Deus é o Rei dos Reis, se vocês não sabiam. E a gente realmente precisa dar esse valor à presença de Deus. E a gente não pode perder o temor dentro do nosso coração. Então, muitas vezes Deus nos pede para a gente viver uma vida consagrada e... Cara, quantas vezes a gente começa, tá lá empolgado, jejuando, orando, fazendo devocional todos os dias. Realmente, aquela paixão pelo Senhor, assim, tá realmente animado. Mas quando vê, a gente deixa a falta de temor, a gente vê algo que nos chama mais atenção. E a gente acaba perdendo o temor. Então a gente fala, não tem problema se eu não fizer devocional um dia. Não tem problema se eu fizer isso aqui que é pecado também. Por quê? Porque a gente vai perdendo o temor, a gente vai esquecendo de quem a gente está diante. E é assim que a gente deixa de viver uma vida consagrada ao Senhor. Porque a gente esquece de quem a gente está diante. Outro exemplo também na Bíblia sobre a falta de temor é a história de Sansão. Que está lá em Juízes 13, do capítulo 13 até o 16. Eu não vou ler porque também é muita história. Mas... para quem não conhece a história de Sansão, um anjo apareceu para os pais de Sansão, porque a mãe dele era estéril, ou seja, ela não podia ter filhos. E um anjo aparece para eles e fala, não, vocês vão ter um filho e ele deve ser consagrado a mim. Então, daí Sansão tinha o voto de Nazireu, que envolvia várias coisas. Inclusive, não cortar o cabelo, não beber vinho e tudo mais. E conforme... daí Sansão nasceu, Sansão foi crescendo e tudo mais, por quê? E a promessa que o anjo tinha dado para os pais dele era de que ele libertaria o povo de Israel. Isso aí. Daí Sansão cresceu e tudo mais, e ele tinha um cabelão, assim, porque não podia cortar, e esse era o voto dele, fazia parte do voto de Nazireu que ele tinha. E esse era o segredo dele. E qual que era, a grande sacada de Sansão? Ele tinha uma força bizarra, entendeu? Ele era muito forte e ele acabava com todo mundo, só na mão mesmo, não precisava de mais nada. Ele ia batendo nas pessoas e ia vencendo os outros povos. Só que o segredo dessa força estava no cabelo dele, que fazia parte dessa consagração que Deus tinha pedido para os pais dele, né? E, enfim, Sansão, ele foi vivendo a vida dele e ele era temente ao Senhor. Mas quando ele conheceu lá a Dalila, que a gente vê na Bíblia, ele se apaixonou por ela e ela ficava sempre perguntando, qual que é o segredo da sua força? Qual que é o segredo da sua força? E ele nunca contava, até que chegou um dia que ele contou, ele falou, não, essa força vem do meu cabelo, se eu cortar o cabelo, eu perco a força. E aí ela foi lá e cortou o cabelo dele. E aí, enfim, ele sofreu um monte, ele perdeu toda a força, depois furaram os olhos dele lá e ficou meio cego, quer dizer, totalmente cego. Mas, enfim, depois Deus usou ele para a glória de Deus, para libertar o povo de Israel. Mas o ponto de tudo isso que eu estou falando é que Sansão, ele perdeu o temor. Ele perdeu de viver coisas melhores ainda na presença de Deus e através de Deus, porque ele fluía através do Espírito. Por quê? Porque ele perdeu o temor. Ele contou para Dalila aquilo que era um segredo, aquilo que estava entre ele e Deus. E nisso ele perdeu tudo, porque ele perdeu o temor. Saul também, igual eu tinha falado antes, ele perdeu tudo, porque ele perdeu o temor. Quantas vezes na nossa vida a gente acaba perdendo o temor? E se a gente não parar para prestar atenção nisso, a gente vai perder tudo, porque a gente precisa lembrar de quem a gente está diante. A gente precisa voltar ao temor do Senhor. Nada pode nos distrair de estar olhando para quem Ele é. E se a gente não tem noção disso,
a gente precisa pedir para que Deus coloque esse temor no nosso coração, sabendo que viver com Deus é uma coisa muito séria e é uma responsabilidade muito grande também, mas que existem bênçãos que só quem vive diante do Senhor podem viver. Amém? Amém. Tá bom. A terceira coisa que eu vou falar aqui está lá no versículo 6 e 7. Vou ler aqui de novo só para lembrar. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Antes de pecar contra o seu irmão, antes de cometer o primeiro assassinato ali, que a gente vê na Bíblia, na história, Caim, ele foi tomado pela inveja, pela raiva, igual a gente já conversou antes. Então ele foi tomado por tudo isso, mas Deus avisou para ele que esse sentimento, essas coisas que ele estava sentindo, precisavam ser controladas, né? Igual a gente acabou de ler. Mas às vezes Deus tenta chamar a nossa atenção e a gente está tão distraído com os nossos sentimentos ou com qualquer outra coisa que estiver na nossa frente, com as coisas do mundo, com as coisas que nos dão prazer, que a gente não consegue escutar a repreensão de Deus, a gente não consegue escutar a voz de Deus porque a gente está distraído com coisas muito fúteis. E Deus, ele avisou Caim: se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. O pecado está batendo a porta e a gente precisa dominar o pecado. E o inimigo, ele usa diferentes estratégias para tentar nos afastar da presença de Deus. Mas acho que uma das que ele mais usa, que acaba sendo de maneiras muito sutis, assim, são as distrações. Por quê? Porque ele vai colocando uma distração e a gente fala: isso aqui não tem problema, isso aqui também não tem problema. E quando a gente vê, a gente perdeu o nosso foco daquilo que a gente devia estar vivendo. Quando a gente se distrai, a gente não percebe também que o pecado está à porta. Então, o inimigo vai colocando diversas coisas na nossa frente, e quando a gente vê, daí, a gente nem percebe que o pecado já entrou na nossa porta. Mas também, quando a gente deixa distrações tomarem conta da nossa visão, a gente não consegue mais escutar a voz de Deus falando com a gente. Caim não conseguiu escutar Deus falando com ele, porque ele estava muito tomado com o sentimento de inveja, de raiva dele. Essas foram as distrações que o inimigo colocou no coração de Caim, para realmente tirar ele do que Deus tinha planejado. Quando a gente se... isso aí. Me perdi um pouco, mas tudo bem. Vamos lá. Eu estava pensando de novo o que eu podia falar nessa parte que tivesse a ver com as distrações e que tirasse o nosso foco. E eu comecei a pensar, eu não estava chegando a conclusão nenhuma. Até que eu lembrei, gente, lentes de óculos. Então quem é que usa óculos? Eu não uso, mas a minha irmã usa e eu sei como é que o negócio funciona. Assim, você limpa lá o teu óculos, você pega ele está limpinho, está enxergando tudo de acordo com o seu grau, então você vê o mundo nas mil maravilhas. Mas aí, vem uma sujeirinha, e aí você fala: só uma sujeirinha aqui, não vai ter problema. Aí isso acontece com outra sujeira, com outra sujeira, com outra sujeira, até que tem uma impressão digital no meio da tua lente, daí já não dá certo. E, cara, quando você vê, você já não está mais vendo, na verdade, entendeu? Está tudo embaçado no seu óculos. Por quê? Porque você deixou pequenas sujeiras, pequenas coisas tomarem conta da sua lente, que acabaram tirando o seu foco daquilo que realmente importa, enxergar o mundo melhor. Entendeu? E daí quando você limpa a lente do seu óculos e fica: meu Deus, como que eu estava vivendo dessa maneira? Né? Desse jeito. E às vezes acontece com a gente da mesma forma. A gente deixa pequenas distrações entrarem no nosso coração, pequenas coisas entrarem na nossa visão, achando que isso não vai ter problema. E quando a gente vê, a gente já não está mais com os olhos fixos em Jesus. Quando a Bíblia diz que Caim se enfureceu, ele perdeu o foco daquilo que realmente importava, que era viver em busca do prazer e... Calma. Que era viver em busca do prazer em Deus e de Deus em nós.
Então, Deus fala para Caim que ele devia dominar o pecado. As nossas distrações não podem ter o poder de tirar o nosso foco do Senhor. Então, o que tem tirado o seu foco? Quais têm sido as distrações que o inimigo tem colocado, o que você tem deixado entrar na sua vida, que tem tirado o seu foco do Senhor? Isso é muito sério também. Quando a gente percebe que tem coisas que têm tirado o nosso olhar de Jesus, a gente tem que tirar essas coisas imediatamente da nossa vida. Porque a nossa missão, o que Deus pede de nós é que a gente continue olhando para Jesus, sabendo que nada do que a gente tentar encontrar nesse mundo vai ser melhor do que a presença de Deus. Então, o pecado, ou os prazeres momentâneos desse mundo, eles realmente estão à nossa porta. Porque a gente tem tentações diárias, a gente tem que sempre estar lutando contra aquilo que não agrada a Deus. Mas Deus, ele nos chama a realmente dominar tudo isso e continuar olhando para Ele. Sabendo que o prazer que é encontrado em Jesus é incomparável com qualquer outra coisa que a gente possa tentar fixar os nossos olhos. A nossa geração, ela é muito conhecida por buscar prazeres o tempo todo, por buscar um prazer incessante. E eu achava que, esses prazeres momentâneos, assim, eu achava que isso era a busca de prazer incessante. Mas eu comecei a pensar mais sobre isso, Deus começou a falar comigo sobre isso. Quando, na verdade, a gente tenta preencher o vazio que existe dentro de nós, a gente se deixa ser preenchido com muito pouco. Com muito pouco, que são esses prazeres momentâneos. A verdade é que a gente deixa a nossa alma ser saciada com muito pouco mesmo. Sabe? Festas, drogas, sair ficando com todo mundo, ou até desejos que parecem ser corretos, como um casamento, uma família, um ministério massa. Tudo isso pode ser usado como distração, e a gente se deixa buscar esse prazer nessas coisas, que às vezes, igual eu falei, até podem ser corretas, mas é muito pouco comparado àquilo que a gente pode encontrar em Deus, que a gente vai encontrar em Jesus. A suficiência de Jesus é algo que tem, explodido a minha mente, assim. Porque quando a gente começa a buscar a suficiência em Jesus, quando a gente entende que a nossa plena alegria só vai vir de Jesus, as coisas mudam. Porque nada mais tem valor, a não ser estar diante de Deus. E, cara, é um negócio um pouco abstrato, assim, mas faz sentido. O fato da gente... Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, quem aqui quer casar, gente? Eu também. E o fato da gente querer um casamento não está errado. Isso é plano de Deus também para a nossa vida. Mas se a gente ficar buscando sempre um casamento, sempre achar a pessoa com quem a gente vai passar o resto da nossa vida, e, quando isso acontecer, a sua felicidade vai estar baseada nisso? Cara, isso é muito triste. Chega a ser muito triste. Porque você sempre buscou aquilo, mas a pessoa vai te decepcionar. O casamento não vai ser um mar de rosas, porque as coisas não funcionam assim. Mas o fato da gente esperar a nossa vida inteira para, casar com alguém, e aí no final das contas aquilo não te fazer feliz, é muito triste. É muito triste pensar numa situação assim. O que Deus está nos convidando a fazer hoje é parar de olhar para qualquer outra coisa que não seja Ele e deixar de lado. Porque, igual eu estou falando do sonho de casar, de ter uma família, de tornar. Cara, tudo isso vem de Deus. Deus vai concretizar essas coisas na nossa vida. Mas antes de tudo isso, o que a gente precisa fazer é entender que a gente só vai ser feliz em Jesus, porque se a gente só for lá e quiser viver a nossa vida do jeito que a gente quiser, a gente não vai ser feliz. A gente não vai encontrar o prazer que a nossa alma tanto procura. Por isso a gente vê tantas pessoas sofrendo com depressão e ansiedade na nossa geração, porque elas sempre buscam um prazer um atrás do outro e a gente se deixa saciar com muito pouco, porque você vai numa festa e por um dia tá bom. No outro final de semana você vai numa festa, também tá bom, mas quando vai passando a semana você percebe que existe um vazio dentro de você, que só pode ser preenchido com Jesus.
E são essas coisas que a gente acha que vão preencher o nosso ser, que vão nos dar alegria, que servem como distração daquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Perdão. A única coisa que pode satisfazer a nossa alma por completo é estar diante daquele que é dono de todo prazer. O prazer em Jesus é de fato muito, mas muito maior do que qualquer outra coisa que exista no mundo. Afinal de contas, quem inventou o prazer foi Ele. Ele é dono de todo prazer, Ele é dono de toda alegria. E a gente só tem acesso à presença de Deus porque Ele permitiu isso através do sacrifício de Jesus, nos dando a chance de encontrar o verdadeiro prazer no Rei dos Reis e Senhor. Porque a plena alegria da nossa alma vem de Deus. Essa frase do porque a plena alegria da nossa alma vem de Deus está de formas repetitivas no livro de Salmos. Porque eu estou lendo Salmos faz um tempo aí, que Salmos é bem grande, se você não sabe. Mas sempre em alguns Salmos que você vai estar lendo lá e tudo mais, e você acha essa frase. Porque a minha alegria vem de Deus. A plena alegria vem de Deus. Nada do que você possa fazer, nada do que você possa buscar e tentar preencher o seu coração, nada vai te preencher, a não ser a alegria que vem de Deus. A não ser estar diante daquele que criou toda a alegria, daquele que criou o prazer. E é por isso que a gente tem que entender tudo isso. Quando a gente entende que tudo que a gente precisa está em Jesus e na sua presença, todas as outras coisas perdem o seu valor. E assim, fica muito mais fácil da gente fixar os olhos em Jesus. Porque, de fato, esse é o nosso tesouro. Então, quando a gente entende que tudo aquilo que a gente precisa está em Jesus, todas as outras coisas perdem totalmente o valor. Então, quando qualquer outra coisa que você tinha como algo, muito importante na sua vida, que você realmente buscava isso, você olha para aquilo e fala, não, isso já não tem mais valor, porque Jesus é tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso, toda a minha alegria vem de Deus. E é nele que a gente é completo. Quando eu percebi, que eu falei lá no começo, que eu não estava vivendo o extraordinário de Deus, é porque quando eu fui percebendo é que eu tinha deixado várias distrações entrarem na minha visão. E quando eu vi, eu já não estava mais com os olhos fixados em Deus. Pensa que Jesus estava aqui. Quando eu vi, tinha entrado uma, outra, eu comecei a olhar para lá. E Deus me chamou a atenção de novo. E quando a gente não está com os olhos fixos em Deus, quando a gente tem muitas distrações, muitas coisas chamando a nossa atenção, fica muito mais difícil de escutar a voz de Deus. Então, quando hoje Jesus está te chamando para prestar atenção nele de novo, para deixar todas as distrações de lado e voltar a olhar para o centro que é Jesus. E é só nele que a gente vai ser satisfeito, que a nossa alma vai ser satisfeita. Eu estou indo para o último ponto, a banda pode ir subindo já. A última coisa que impede o extraordinário de Deus nas nossas vidas é a falta de arrependimento. Tudo isso que eu falei, da gente ter inveja, da gente perder o temor, da gente se distrair com várias coisas, nada disso, de você só falando, verdade, preciso largar isso. Não adianta você só falar isso se você de fato não fizer assim. Você precisa se arrepender para que você possa viver tudo aquilo que Deus tem planejado para você. Peraí. Se você continuar olhando para o texto de Gênesis 4, você vai ver o castigo de Caim, porque depois que Caim mata Abel, Deus fala com ele, cadê seu irmão e tudo mais, né? Ou seja, Deus dá uma chance de Caim confessar o seu pecado, Deus dá uma chance de Caim se arrepender, Deus dá uma chance dele ser perdoado, mas ele não faz isso, a Bíblia não diz isso. A Bíblia, Caim não se arrependeu. Caim não se arrependeu do que ele tinha feito. E depois disso, né? Depois que Deus já tinha dado toda essa chance e tudo mais, e Caim não tinha se arrependido, Deus foi lá e começou a dar a consequência do pecado dele. Porque pecado tem consequência, gente. Enfim, né? Deus discorre ali sobre o pecado sobre a consequência do pecado de Caim, o castigo, e Caim até fala, Deus, mas esse castigo é muito pesado para mim, eu não vou conseguir viver dessa maneira. Mas ele não se arrependeu.
o texto fala lá no versículo 16, ele diz assim, ó. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi morar na região de Nod, que fica a leste do Éden. Sem arrependimento, a gente só se distancia do extraordinário de Deus para a nossa vida. A gente só vai viver o extraordinário de Deus, a gente só vai viver tudo aquilo que Deus tem planejado para nós, quando a gente entender de fato quem Ele é. Porque assim, a gente entende que nada nesse mundo se compara a estar na presença de Deus. Se você realmente quiser viver o extraordinário de Deus, o arrependimento faz parte do processo. Porque é só assim que a gente está num caminho de renúncia, que é o que Deus pede de nós. Jesus, lá no Novo Testamento, ele fala que a gente tem que deixar tudo para seguir quem Ele é e os caminhos dele. E é isso que Jesus pede de nós. Jesus pede renúncia. E o arrependimento faz parte disso. Porque para você deixar os seus pecados, você tem que se arrepender deles. Então a gente precisa deixar os nossos pecados, as nossas distrações para trás e pedir perdão para o Senhor. Para que a gente possa fixar os olhos em quem Ele é. Para daí sim desfrutar de quem Ele é. Se você hoje quer viver o extraordinário de Deus na sua vida, se você percebeu que tem coisas que ainda têm impedido que você viva o extraordinário de Deus, você precisa se arrepender. Eu sempre achei que era meio papo furado de pregador, assim, o primeiro que está aqui sou eu. Mas, de fato, Deus falou comigo que eu precisava me arrepender para daí sim viver tudo aquilo que Deus tem planejado para mim. Então, se você quer viver o extraordinário de Deus, se arrepender, se algo falou com você nessa pregação, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Não sei se você vai ficar de pé, se você vai ficar de joelho, qualquer coisa. Mas eu quero te convidar aqui na frente, porque a gente precisa se arrepender daquilo que tem nos afastado do Senhor, daquilo que tem nos distraído da presença de Deus. Pode vir aqui para frente, tá bom? Não quero ficar no vácuo. Brincadeira, mas atenda ao pedido que Deus, aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Porque, igual eu falei, é uma coisa muito séria. A inveja é um pecado muito sério. A falta de temor é um pecado muito sério. As distrações nos fazem perder de viver tudo aquilo que Deus tem planejado para nós. Se você quer viver as coisas que Deus tem planejado para você, se você deseja viver tudo, porque eu desejo viver tudo que Deus tem planejado, a gente precisa deixar tudo, a gente precisa se arrepender. Para de fato deixar Ele agir. Quando vocês vão vindo aqui para frente, coloque seu coração diante de Deus. Vai pedindo perdão pelo aquilo que Deus falou com você hoje, que você percebeu que estava errado na sua vida. Vai pedindo perdão enquanto a música toca. Porque existe algo a mais que Deus quer fazer no nosso meio, mas para isso a gente precisa deixar as coisas que impedem o mover de Deus. A gente precisa deixar tudo de lado e fixar os olhos em quem Jesus é. Porque é só assim que a gente vai ver tudo aquilo que Deus tem planejado para nós. Como o sky esmurece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me chego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, dos que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu, a essência és tu, Jesus.
adoração. Não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Jesus, eu te peço que o Senhor nos livre, Jesus, de tudo aquilo que tem nos distraído do Senhor, Deus. Que o Senhor coloque o arrependimento puro dentro dos nossos corações, Jesus, para que a gente possa ver tudo aquilo que o Senhor tem preparado e planejado para nós, Jesus. Que nada fique de fora, porque nós não estamos vendo da maneira certa, Jesus. Que o Senhor nos lembre sempre de olhar para Ti, Jesus. Que o Senhor quebrante os nossos corações todos os dias. E que nós possamos continuar olhando para quem Você é, Jesus, sabendo que a nossa verdadeira felicidade vem de Você, Jesus. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Tem mais um convite aqui que eu quero fazer. Que, na verdade, mais uma coisa que eu quero falar. Que a história toda que a gente estudou de Caim e Abel podia ter acontecido de uma maneira muito diferente. Se Caim tivesse entendido a identidade dele de filho amado do Senhor. Quando os filhos são repreendidos pelos pais, não deixe de distrair não. Se você ainda está aqui na frente, fica aqui na frente, senão vai movimentar bastante as coisas. Quando os filhos são repreendidos pelos pais, muitas vezes a gente fica se perguntando se existe alguma coisa que a gente pode fazer para consertar aquela situação, se existe alguma coisa que a gente pode fazer para que as coisas fiquem normais de novo. Mas às vezes eu pensava isso quando meus pais me davam bronca, mas de qualquer maneira os meus pais continuavam me amando. E da mesma forma, o que Deus fez com Caim, quando Deus chamou a atenção de Caim, repreendendo o que ele tinha feito, Deus nunca deixou de amar Caim. Isso não quer dizer que Deus deixou de amar Caim. Muito pelo contrário, se Deus não tivesse repreendido Caim, muito provavelmente ele ia deixar lá assim mesmo. Mas por tanto amor que Deus tinha por Caim, Deus foi lá e chamou a atenção dele. Mas Caim, ele não conseguiu entender isso. Se Caim tivesse entendido essa identidade de filho amado do Senhor, a gente, igual eu falei antes, a gente podia ter visto essa história de uma maneira muito diferente. E assim como Caim, todos nós somos filhos amados de Deus. Todos nós somos amados por Deus, porque Ele não hesitou em entregar o seu único filho para vir nos salvar. Quando eu digo isso, eu estou dizendo que Jesus veio, Jesus largou tudo que tinha lá no céu, se esvaziou da sua glória, veio até aqui, viveu como a gente e depois se entregou. Assim como naquele vitral ali que está dizendo que Jesus carregou a cruz por nós. Foi por tanto amor que Ele tinha por nós, porque Deus desejava estar perto de nós mais uma vez, porque o pecado nos separa de Deus. Caim podia ter vivido perto de Deus mais uma vez se ele tivesse se arrependido, se ele tivesse escolhido falar: Deus, me perdoa. Eu quero continuar vivendo na sua presença, mas ele não quis fazer isso. Caim, ele preferiu dar as costas para Deus, viver longe, do que aceitar uma repreensão em amor de Deus. Porque ele não conseguia entender que de fato Deus amava ele. Não por quem ele era, mas porque Deus em si, a essência dele, faz parte da essência dele nos amar. E se você hoje nunca tinha se sentido amado, se você hoje nunca tinha se sentido como um filho amado, hoje Deus está querendo te chamar de filho amado.
Se tem algo ainda no seu coração que você ainda não entregou para Deus, se você quer se arrepender dos seus pecados, se você tem percebido que assim como Caim, você tem dado as costas para Deus, hoje Deus te chama para voltar os olhos para Ele e aceitar que de fato Ele é o Senhor das nossas vidas. Eu não sei se vai ter alguém aqui que vai querer entregar a vida para Jesus, mas eu não podia deixar de falar isso, porque Jesus um dia mudou a minha vida. E eu creio que está querendo mudar a vida de alguém aqui hoje também. Existe alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus? Levanta a sua mão, por favor. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, se você quiser entregar a sua vida para Jesus hoje, levanta a sua mão. Porque existe mais, existe o extraordinário de Deus, que são todas as bênçãos que Ele tem planejado para nós. Se você quer entregar a sua vida para Jesus aqui, levanta a sua mão, porque você não vai fazer isso em nenhum outro lugar. Se você não fizer isso aqui na igreja, de fato você não vai entregar a sua vida para Jesus em nenhum outro lugar. Mas hoje Deus te escolheu para estar aqui. Não foi por acaso, mas de fato porque Ele te amou primeiro. Se alguém aqui deseja entregar a sua vida para Jesus, levanta a sua mão, amém, ali atrás. Eu não vi se tinha mais gente ou não, mas se alguém quis entregar a vida para Jesus, eu queria te convidar aqui na frente para vir orar com um desses. Tem mais gente? Então, se você entregou a sua vida para Jesus, vem aqui orar com esses tios aqui de colete, porque eles estão aqui para orar com você e para realmente te ajudar nessa caminhada também. Então, não fica parado aí no seu lugar, mas de fato responda aquilo que Deus tem te chamado. Se Deus te chamou hoje para ser um filho amado, e se você quer responder esse chamado e viver na plenitude de Deus, vem aqui, vamos orar junto, porque eu sei que Deus tem muito mais para fazer nesse lugar e na sua vida. Eu vou orar aqui de novo mais uma vez. Se mais alguém quiser, pode vir procurar esses tios aqui, ou até me procurar no final do culto, porque eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua vida. Jesus, eu quero te pedir, Deus, que as pessoas que vieram aqui, Jesus, entregaram a vida delas para o Senhor, Deus. Que o Senhor cele o coração delas, Jesus, com teu Espírito Santo, Deus. Que elas não vivam mais da mesma maneira, Pai, mas que, Deus, elas consigam ver tudo aquilo que o Senhor tem planejado, Jesus. Em nome de Jesus, Deus, eu te peço, Jesus, estabelece o teu reino sobre a vida delas, Jesus. Que elas não sejam mais as mesmas, mas que elas realmente sintam, Jesus, o prazer de viver diante do Senhor, Deus. Sintam a alegria de viver diante do Senhor, Deus. Que elas sejam perdoadas pelos pecados delas agora, Jesus. Que elas se arrependam dos pecados delas, Jesus. E elas vivam, Jesus, com os olhos fixados em Ti, Pai. Para que o Senhor seja tudo para elas, Jesus. É isso que eu te peço em nome de Jesus, Deus. Se existe mais alguém aqui que não se manifestou, mas está com esse desejo no coração, sela agora com teu Espírito Santo em nome de Jesus, Deus. Nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito nessa noite, Jesus, nosso ministério, Pai. E eu te peço, Jesus, que a gente nunca deixe de viver aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Jesus. Nós te desejamos a cada dia mais, Deus, e desejamos quem o Senhor é, Deus. E tudo aquilo que o Senhor pode fazer nas nossas vidas, Jesus. Declaramos nosso amor a Ti mais uma vez nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, amém. Gastarei minha vida aos Teus pés. Eu não vou parar. Eu não vou parar, gastar
você que está aqui na frente, se coloca de pé no seu lugar agora. Nós vamos estar encerrando esse culto agora. Nós vamos encerrar alegres, louvando a Deus com muita alegria, com muita satisfação. Que tempo bom, que culto bom. Vidas foram entregues a Deus. Isso é maravilhoso, Ele é o Deus da nossa vida. Você pode dizer isso, você pode cantar isso. Vem aqui na frente, vamos adorar a Deus. Eu preciso, Pai, eu preciso do Senhor. Pai, meu farol.
Amém. Então, lembrando vocês, semana que vem a gente tem vigília. Então fica aí, semana que vem, já combina com os teus pais para você ficar até o final. Oi? Ah, também tá tendo stand da escola atrás para você se inscrever para a nova turma que vai começar em agosto e stand para o retiro. Então, não deixe de se inscrever porque as vagas estão indo que nem água, tá bom? Então, vai lá para trás, se inscreve, acho que o Salomão tá lá atrás, tá bom? Então, Deus abençoe, gente, até semana que vem. Tchau!